Estamos aqui para mais um programa da série Diálogos e recebemos hoje José Carlos Sibila, que tem um currículo extensíssimo como dramaturgo, roteirista de cinema, como escritor, como radialista, jornalista, atualmente integra a diretoria da União Brasileira de Escritores, e o Sibila vai nos contar um pouquinho dessa rica trajetória que já percorre mais de 50 anos, né, Sibila? É verdade, meu amigo Ângelo, e parabéns para você pelo programa que retoma, pelo Diálogos. E eu estava até fazendo uma referência. É tão difícil no nosso país programas que se dedicam à atividade da cultura e que eu quero até parabenizar você aí pela iniciativa, enfim, pela continuidade desse tipo de programa. Obrigado. O objetivo é esse, né? Justamente, como eu sempre repriso, abrir espaço para pessoas como você e outras tantas que têm dado uma contribuição tão efetiva à arte e à cultura de nosso país e que muitas vezes a grande mídia, né, sempre centrada nas mesmas figuras, acaba por não contemplar, né, injustamente. Né? Simila, eu, como faço, como é de praxe, né, gostaria de começar perguntando quando, em que momento da sua vida você descobriu esse universo tão fascinante da arte? Ah, meu amigo Ângelo, como muitas outras pessoas, eu era bem garotinho, e estou falando de coisa de 9, 10 anos. Os meus pais tinham um porão na casa onde morávamos, e nesse porão eu colocava duas cadeiras de espaldar alto, e entre um espaldar e o outro eu colocava um pano de prato, muito limpo, muito branquinho, ligeiramente umedecido. E atrás desse pano de prato eu colocava uma lamparina, vela, às vezes alguma luz mesmo. E entre a tela e a lamparina e a vela, eu fazia com os dedos ou algum personagem recortado em papelão. E ali eu contava algumas histórias para o meu público da vizinhança, que era pequeno, mas era muito fiel aos meus cineminhas daquela época. E assim eu me apaixonei por contar histórias nessa vida toda, né? Ah, com 16 anos eu entrei, 16 para 17 anos eu entrei na Escola de Arte Dramática, que era uma escola mantida ali pelo Rui Mesquita, do Estadão. E assim eu fui pegando gosto por essa arte de contar histórias, às vezes ficcional, às vezes documentários, e assim eu peguei gosto por essa coisa de contar histórias. Gosto e às vezes desgosto. Outro dia eu escrevi um conto que publiquei aí, dizendo que quando eu acabo meu conto, ou acabo um roteiro, ou acabo um texto qualquer que tenha personagens, eu já fico com saudade deles e não sei como largar deles. Então é um gosto muito grande e um desgosto pela ausência que eles me provocam depois que o trabalho está finalizado. Sibila, bom, você acabou se formando ator na Escola de Arte Dramática, então? Não, eu não me formei, que no final do segundo ano da escola, eu já fazia cinema, né? Eu fui fazer um trabalho no Amazonas e fiquei lá 6 meses. E eu tinha que optar, ou eu ia fazer esse trabalho, ou eu continuava até o fim do segundo ano. E depois, quando eu retornei, eu voltei à escola de arte dramática, mas aí já não deu mais pedal, já não deu mais para retomar a iniciativa. Que, como diz o meu, que dizia meu queridíssimo amigo
Chico de Assis, um dos mestres da dramaturgia brasileira, ele dizia que o teatro não aceita inquilino. Ou você vai e fica, ou se você for embora, você não volta. E então é mais ou menos assim, né? Depois eu Sim, por favor, você presta vestibular novamente, né? depois eu fiz a FAAP, né? Fiz comunicação na FAAP. E nessa época eu já trabalhava nos diários associados, na Tupi, na TV Tupi. E eles me mandaram na França. Eles e vieram dois franceses vindo por cá, um intercâmbio, uma troca de profissionais acadêmicos que estavam iniciando aí na produção. E eu fui para fazer 6 meses, acabei ficando 5 anos por lá, onde eu fiz a escola de altos estudos cinematográficos. E tive uma alegria imensa, Ângelo, de... Eu morava na Casa do Brasil, cidade universitária. E por um desentendimento meu, diretor, desentendimento de ordem política, vamos dizer assim, ele era um representante do governo militar que vigia naquela época, né? E a gente teve talvez até um pouco de infância minha, devia ter ficado quieto, mas era ele, enfim, a gente se desentendeu. E ele me mandou embora, mas ele não podia me mandar, não podia me deixar sem residência. E eu fui recebido pela Casa de Portugal, pela Fundação Gulbenkian, também lá em Paris. E aconteceu, daquela época, né, aconteceu a Revolução dos Cravos. Tudo que tinha na Casa de Portugal era fechado, não era permitido nada. Cinema, teatro, eventos, nada, né? No governo de Salazar não permitia. E a direção da Fundação Gulbenkian me convidou, quando houve a abertura, a Revolução dos Cravos, eles me convidaram a direção me convidou para reabrir essa ferramenta que era urgente. Veio uma ordem de Portugal, tem que abrir tudo, vão passar filme, vão fazer teatro, vão... E eles me convidaram para cuidar desse aparato cultural, desse cineclube. Era um cineclube misto de teatro. E com isso eu fui ficando lá por 5 anos, passando filmes. Como não havia muitos filmes portugueses, em função da proibição de se fazer filmes em Portugal, havia alguma coisa do Manuel de Oliveira e tal, mas muito pouco. Eu passava o filme brasileiro, eu passava os filmes do cinema novo, né? Norbert Rocha, enfim, Nilton Pereira e por aí vai, o do Rui Guerra. E aquilo lotava que ficava a gente sentado no corredor ali. E assim, eu fui tocando a minha vida fora do Brasil e fui aprendendo a fazer cinema e projetar filmes. Eu era programador e projecionista dos filmes, aí eu fui aprendendo. Projetava com a BH, uma Bell Hall 16 milímetros, muito boa, muito bonita, e aí nós fomos projetando filme, aprendendo e trocando ideias. Eu participava de um grupo de cineclubes da França, e às vezes eles me convidavam sobre o cinema brasileiro e tal. E por aí foi pegando. Sibila, você me disse, você foi por intermédio dos diários associados. Sim. Você fazia crítica de cinema para os associados? Não, eu fazia na TV Tupi, eu era diretor de chamadas, eu fazia as chamadas para os programas das novelas. A Tupi era as produtoras das novelas da época. Enfim, eu fazia as chamadas de filmes, de novelas e tal. Eu não fazia crítica, não. Nunca me aventurei a crítica. E nesse período você você continuou trabalhando para eles de lá? Não. Não. O meu convênio era de 6 meses. Eu
me desliguei, escrevi uma carta para eles explicando a situação. Eles foram muito gentis, mas me mandaram embora. Enfim, eu fiquei, aí eu passei a ser, não diria funcionário, mas eu era um auxiliar das atividades culturais da Revolução dos Cravos lá em Paris. Sim, sim. Prestando serviços, então, para a Fundação Gulbenkian, né? Fundação Gulbenkian. Sei. E foi na volta, Sibila, que você ingressa na USP para fazer o mestrado, é isso? Logo na volta, quando, enfim, houve uma possibilidade aí de voltar e tal, quase 5 anos depois, eu vim para a TV Cultura, na verdade, onde eu fazia um programa, eu era assistente de direção de um programa chamado Panorama, que era apresentado pela Lilian Lemmertz, e era um programa muito interessante, como fazia um pouco isso que você faz, divulgar as atividades culturais, e a minha função era ir a campo, era entrevistar as pessoas na saída de teatro, entrevistar atores, as vernissagens, enfim, premiere, e então eu vim para a cultura e fiquei lá como assistente de direção há alguns anos, até que um dia teve uma... Ruth Escobar fazia um festival de teatro francês, lá no Teatro Ruth Escobar. E eu, como falava, eles achavam que eu falava bem francês, eu achava que eu falava mais ou menos, mas enfim, me mandaram fazer as reportagens com os grupos de teatro francês. Eu falei, eu não vou. Eu não vou porque eu sou só assistente de direção. Fazer reportagem, eu preciso ser jornalista e vocês não me pagam para isso. Não, você tem que descer para aí, não tem quem faça, você vai. E eu fui. Mas aí eu entrei com uma ação contra isso, porque eu queria receber meu trabalho de tradutor, de jornalista. E aí, mais uma vez, me mandaram embora. Mas assim foi. Ainda era o período da ditadura, né? Era. Ali nós tivemos um episódio do Herzog, né? Que eu, inclusive, estava lá essa noite, ele no jornalismo, eu na produção de programa. E quem comandava... Da fundação? Não, quem comandava a segurança da fundação era o famigerado Fleury, né? Sim. Fleury. Sim. E ele esteve lá conversando com o Herzog e tal. Não levou ele naquela noite, não, mas levou na noite seguinte, no dia seguinte. E por aí fui ficando, fui fazendo outros programas, depois fui para Bandeirantes. Na Bandeirantes eu tive... fui para Bandeirantes para fazer chamadas também. Mas depois eu tive a oportunidade de dirigir um programa maravilhoso, que chamava O Grande Circo, que era o Torresmo, Pimentinha, Pururuca, enfim. E era um programa ao vivo, no sábado, e um programa, e a reprise no domingo. É um programa que dava na Bandeirantes 7 pontos no sábado e 4 no domingo. Eu falei, a Bandeirantes não vai ter nunca mais um programa com esse. Sim. Que um detalhe, Sibila, eu assistia, moleque, eu era fascinado pelo circo, né? Sempre lamento que as novas gerações não tenham essa ligação que nós mais velhos, né, tivemos com o circo. E eu não perdia, eu assistia tanto no sábado quanto a reprise no domingo, de tanto que eu gostava. Então, mas era um programa impressionante, que ia muita criança, mas ia mais os pais. Era impressionante. E tem um detalhe. Quando eu comecei a dirigi-lo, veja como que essa coisa da arte, da cultura, você precisa dominar os recursos da linguagem. Logo no começo, eu entregava para eles, principalmente para o Torresminho, né? E o Pimentinho, eu entregava o roteiro do programa. Né? Eles nunca me obedeceram, nunca leram o roteiro. E
Aí a gente foi chegando à conclusão que não adiantava dar um texto para eles. O que adiantava era botar mais câmeras, colocar 4 câmeras, e deixava eles fazerem as palhaçadas no bom sentido deles. E as câmeras iam atrás, porque o roteiro eles não seguiam, não tinha jeito. O improviso do circo, né? E o torresmo, você provavelmente deve saber, né? Vinha de uma família circense de longa trajetória, né? Ele era primo, inclusive, da Bibi Ferreira, que pelo lado materno vinha de uma família circense também, né? Exatamente. Veio da Europa e foi parar na Argentina, depois Uruguai, né? A mãe dela era uruguaia, né? Ou argentina, enfim. Uma família com uma história muito bonita no circo, né? Eu, outro dia, falando sobre circo com um amigo, que também mais velho, né? Teve esse privilégio, né? De frequentar circos, eu dizia que é preciso que alguém escreva a biografia do Torresmo, né? O Pururuca, eu não sei, o filho dele se ainda vive ou não. Ele vive, mas o Pururuca foi para a política, né? Ele foi ser assessor de um deputado e aí ele deixou completamente, então. Deixou completamente, inclusive apagou essa. Por questões de ir para o outro lado, ele apagou, né? Que pena. Essa referência, é uma pena. E o Pimentinha morreu de. Sim, que era da família Seissel, né? Da família Seissel. Grande Arrelia, né? Mas essa viagem que você fala, da Bibi, o Torresmo era de uma família de como é que chama esse povo que vive? Mambembe? Não, ali da Romênia, esqueci o nome. Mais do leste da Europa. Mais do leste. Dali eles foram para a Inglaterra, da Inglaterra eles vieram para o Uruguai, Argentina, Brasil, e aqui se fixaram. E, sabe, depois de uns tempos desse programa na Bandeirantes, eu falei, Torreiro, nós vamos fazer isso no teatro. E alugamos o teatro da Ruth Escobar. Sim, que eu fui ver também. Ah, que bom, que legal. E minha mãe me levou. Nós ficamos 6 meses lá no teatro. Aliás, eu fiquei com eles 6 meses. Depois eu saí e eles continuaram. E lá no Ruth Escobar, o teatro de baixo era o Teatro Gil Vicente. E eu falei para eles, eles não queriam. O teatro dá medo. E eles tinham medo do teatro. O teatro dá medo. E eles não queriam, não vai dar certo. Eu falei, vai, nós vamos fazer exatamente. O nosso cenário da televisão é um circo cortado ao meio. Eles vão montar lá no teatro um circo cortado ao meio. Vocês fazem. Aí, com muito custo, eles aceitaram. Mais uma vez, sem nenhum texto, sem nada. Sim. Tinha lá a gente põe uma ordem nos esquetes, mas não tinha um roteiro. Seria absurdo prendê-los num roteiro. Eles precisam de liberdade para trabalhar. E ficamos de 6 meses, porque eles ficaram mais. Eu saí porque o homem de circo, o profissional do circo, ele não aceita que alguém faça o figurino dele, que alguém faça a maquiagem dele, que alguém faça o sapato para ele. Ele tem que fazer tudo, inclusive o cenário. Quantas vezes eu vi o Torresmo lá batendo martelo, né? Rolando fita. E eu falei, olha, eu acho isso genial, acho ótimo. Mas para mim já deu, né? Então em julho, no mês de julho eu deixei. Mas ficamos muito tempo. O Teatro Ruth Escobar nunca lotou tanto quanto lotava. Eram 2 sessões de sábado e 2 de domingo. Hoje, imagina. Existe, né? Imagina, E, pois tempos maravilhosos, né? Uma inocência que talvez tenha acabado, né? Essa que o circo nos trazia, né, Sibila? Sibila, então o seu mestrado vem depois disso, vem depois desse trabalho na televisão. O meu mestrado, eu estava fazendo o Panorama na TV Cultura e meu chefe de produção, ele era professor doutor da USP. Ele falou, você tem um trabalho todo feito, porque eu fiz um trabalho
fazendo comparativos do ator no cinema, o ator no teatro, o ator na televisão, a iluminação, a direção. Eu tenho até aqui comigo, não sei se dá para ver, que não dá, né? Ah, sim, dá sim. O meu mestrado, né? O seu mestrado. Esse é meu mestrado. Sim. E meu mestrado é sobre isso, é a relação dos diferentes meios de comunicação aplicado à arte. Eu não falo de meio de comunicação aplicado Sim. à publicidade ou outra coisa qualquer, mas é aplicado à arte. Não é contra a publicidade, mas o meu trabalho não tinha esse viés, né? E ele falou, eu sou doutor, eu posso te receber no mestrado. Você vai lá, faz ele até brincou, você paga o pedágio, faz a habilitação no idioma estrangeiro, escolhi francês, evidentemente. Foi lá eu fiz e fiquei um bom tempo lá fazendo esse mestrado que se chama A Inter-Relação dos Meios de Comunicação. O cinema é signatário disso tudo, né? O cinema tem o teatro, de palavra, na interpretação, tem o ballet, tem a música, tem o desenho, tem a pintura, tem tudo no cinema, né? E então eu peguei esse trabalho que eu já tinha, coloquei dentro de uma formatação que a academia pedia, né? E fiz esse mestrado e defendi em 1987. Sei. E de lá para lá, minha vida acadêmica foi só dar algumas aulas em algumas faculdades aí pelo Brasil afora. Aulas de cinema, Sibila? De cinema publicitário, de jornalismo e de cinema. Sei. E fiquei aí uns 12, 13 anos dando aula nesse povo. E era muito gostoso, a convivência com os alunos era desafiante e gostosa. E já começava a enfrentar o problema da digitalização dos meios de comunicação. E aí a digitalização foi me expulsando. E primeiro eu não aceitava, eu não queria. E segundo, eu não aprendi. Eu fiz cinema com negativo 35, fiz teatro no palco. Não tinha essa. Até outro dia, se você me permite, porque você precisa controlar o tempo aí, né? Senão eu começo a vagar muito. À vontade, à vontade. Outro dia eu fui numa peça e tinha lá, numa peça, alguém que fazia o Libra, né? Que ia representar. Eu falei, olha, no fim eles abriram para troca de ideias. Eu falei, eu acho ótimo que vocês tenham isso. Mas tem uma interferência visual terrível na peça. E vocês têm que resolver isso. Eu não sei como. Eu acho que eles merecem que tenha Libra, mas eu mereço que não haja a interferência visual na peça. E tem. Volta e meia você tira o teu foco, né? Sim. Vai ali para a mocinha que fazia Libra. E hoje tem, quase todas as peças hoje tem, né? Alguém fazendo. Para trazer esse público, né, que tem algum tipo de deficiência. Sibila, como é que você vê hoje o cenário cinematográfico em nosso país? Bom, tivemos esses 4 anos de horror, né, como eu sempre digo, desse fascismo tupiniquim tosco, né, sem comentários, né? Agora, né, pelo menos temos um governo sensível à arte, que tem um ministério, né, admirável. O que você tem percebido de movimento para a retomada do nosso cinema? Então, eu acho que esse novo governo fazendo um esforço muito grande, e eles sabem que precisam disso, porque é isso que vai manter a democracia, não é outra coisa, não. Eles têm feito um esforço muito grande para
remontar as estruturas culturais. Digo, Funarte, lei do audiovisual, lei Rouanet, tudo isso precisa ser remontado. A Cinemateca, né, que infelizmente está retomando, né, as atividades. Exatamente. Mas eu sei que tem algum relacionamento com eles, que há muita dificuldade. Ainda tem muita gente do famigerado, como você disse, governo passado lá dentro, que eles não têm como tirar. E essas pessoas dificultam essa vontade que eu sei que tem de fazer do cinema, do teatro, ferramentas de ensino, de democratização, de conscientização do povo. E eles sabem que o cinema e o teatro são muito importantes para essa retomada. Agora, é difícil, tem resistências internas até hoje lá dentro de pessoas que sobraram lá, mas enfim, não é fácil de tirar, que são pessoas concursadas, são pessoas, enfim. Né? E agora, tem um outro lado, né, desses filmes, dos streamings, né, que o Globo domina bastante, né? Domina a linguagem, domina o modo de fazer. É fácil fazer, porque tem lá nas mãos, sob contrato, os atores, os diretores, né? Então, um filme de televisão, de streaming, aí, você faz em 30 dias, 40 dias, né? Quando os longa-metragens que a gente fazia eram de 6 meses, fora o tempo que demorava para distribuir. Hoje não. Eles acabam, eles mesmos fazem, eles mesmos distribuem, a Globo passa, enfim, a Record passa. E não estou fazendo crítica, não. Eu acho que tem esse lado comercial da televisão que dependendo também a indústria, né? Então, Sim. tem que. Eu me lembro de uma discussão muito grande que o Lenin e o Stalin tinham, que você sabe talvez melhor do que eu. Os dois queriam cinema com ferramentas de conscientização. Só que o Stalin queria o cinema como símbolo da máquina, como símbolo da industrialização. A câmera era a máquina, símbolo maior da industrialização da União Soviética. E eles queriam só os filmes realistas. Né? Eles só queriam os filmes realistas. Daí é Encoraçado Potemkin, enfim, os filmes do Eisenstein e tal. Já o Lenin queria que os filmes tivessem a serviço, sim, da Revolução, mas que fossem filmes de uma amplitude maior, né? Que não precisassem ser os filmes realistas. E como é bonito ver dois próceres, né, de um governo brigar por um cinema, né? Cada um com o seu ponto de vista, mas queria o cinema ali. E então eu acho que é uma grande fase de produção do cinema brasileiro, mas eu fico com um pouco de receio da vulgarização do cinema que está sendo feito. A gente não tem mais os filmes do Glauber Rocha. Não tem mais o Roy Guerra. Não tem os Fuzis, obra-prima do mundo. Né? Obra-prima do mundo, do Roy Guerra. E a gente não tem mais isso. E eu não sei se temos condições de fazer. Eu sempre pondero, né, quando eu comento, né, sobre o nosso cinema, a formação, né, de bons roteiristas, que é o que há, sobretudo aqui na Argentina, nossa vizinha, né, Sibila, que tem uma escola pública de cinema da melhor qualidade, que há muito tempo forma roteiristas extraordinários e faz um cinema barato, de muito boa qualidade, né? E olha, com todos os altos e baixos econômicos e políticos da Argentina, né? Como
o que eles estão vivendo mais uma vez agora, né? É. E então, o que nós precisaríamos, eu pelo menos vejo assim, é, né, de um financiamento público, né, de uma política pública muito bem, né, direcionada, muito bem estudada, né, e através de leis de incentivo, infelizmente, né, eu acho absolutamente necessário que tenhamos leis de incentivo à cultura. Agora, o problema no Brasil, nós somos especialistas em desvirtuar tudo, né? Sim. Então, de repente, nós vemos dinheiro público via leis de incentivo à cultura financiando coisas muito ruins, né? Produções altamente comerciais, que não deveria ser objetivo, não só no cinema, mas no teatro, na literatura, né? Então, há uma questão ética também, né? Que, aliás, perpassa toda a situação que nós vivemos no país, né? Esse exercício pleno da cidadania que, ao longo de 500 anos de história, nunca tivemos, né? E lógico que isso passa pelas artes, né? Pelos genuínos artistas, que muitas vezes sofrem, né? Tremendamente. E a gente vê muito gatuno, como eu digo, né? Muito oportunista, emplacando coisas de um gosto absolutamente duvidoso, né? É Que é uma verdade. pena, né? Que é uma pena, né? É verdade. Como você falou, o cinema ainda fascina muito as pessoas, né? Do mais velho ao mais jovem, né? Mesmo a tela grande, né? Ainda desperta uma magia muitas vezes inexplicável, né? E hoje, né? As pessoas estão cada vez mais longe dos cinemas, né? Até porque os ingressos são caros, não há uma política pública, né, para levar essa meninada de escolas públicas, né? Na periferia não há mais cinema, antigamente havia, né? Qualquer bairro periférico tinha seu cinema. Então tudo isso precisaria ser pensado, né, pelo Ministério da Cultura. E agora, lógico, a gente sabe que se já não caminhávamos como desejávamos, depois da tempestade fascista Tupiniquim, né? É um rescaldo, né? É uma tempestade que assolou tudo e agora a gente precisa começar quase que para estaca zero. Sibila, quero que você fale também um pouquinho do seu trabalho numa outra entidade que tem uma história longa no nosso país, que é a UBE, União Brasileira de Escritores, que teve muitos altos e baixos e que, com a gestão, sobretudo, né, alguns anos atrás, do Ricardo Ramos Filho, teve uma retomada, né, até porque o Ricardo é um cara que pensa cultura, é um intelectual de uma família de intelectuais, trouxe muita gente boa para compor a diretoria com ele. Como é que estão as coisas por lá? Olha, o Ricardo, ele já está, se não me engano, no segundo ou terceiro mandato dele, e eu tô com ele desde o início. Ele tem tentado reconstruir, né, a UBE, porque a UBE, a princípio, é uma instituição federal, é uma instituição do Brasil todo, né? Sim. E ela acabou, por divergência daqui, de lá, acabou ficando só em São Paulo. E o Ricardo tem trabalhado muito para reconstruir a UBE. Os eventos que a UBE tem feito, e de pouca visibilidade, tem trazido novamente para a UBE muitos autores que estavam afastados. E tem trazido novos autores também. Então, eu estive agora na Flip Itabira entregando para a Conceição Evaristo o prêmio Juca Pato. Foi eu, o Ricardo e o Dezena, um outro diretor da UBE. Tive o prêmio Vladimir Herzog, que mais ou menos tradicionalmente eu que entrego, mas o último eu não pude ir porque eu peguei uma gripe danada, não conseguia levantar, então foi o Ricardo, outros diretores. Então são participações muito interessantes da UBE, tem atraído bastante gente. Tem o jornal da UBE, que infelizmente, por questão
de recursos financeiros é apenas um jornal digital. Mas seria muito bom se um dia a gente conseguisse editar esse jornal impresso, né? Sim. E tem lá artigos muito bons, contos muito bonitos, crônicas, entrevistas, mas fica uma coisa meio que umbilical, né? A gente quase que falando para a gente mesmo, porque é difícil a cultura no país, né? É muito complicado. Isso não é nada. Profissionalização do escritor, né, Sibila? A profissionalização do escritor e o direito do escritor aos seus recursos hereditários. Sim. E isso é uma luta muito forte do Ricardo, porque a lei dos direitos do herdeiro termina agora. Sim. Termina agora. E, poxa, mas o livro é do meu pai, do meu avô, do meu tio, como é que ele vai ficar isso? E as editoras vão se aproveitar disso. E elas vão editar isso aí de qualquer jeito. Qualquer jeito, não. Não é que não tenha qualidade, mas e os direitos? Como é que fica? Então, a Alder tem trabalhado nesse sentido, tem procurado orientar os novos escritores. Às vezes, alguns não entendem pouco do que se fala. Outro dia, nós temos ainda um programa de debate semanal, agora mensal, e entrevistando autores, né? E teve lá uma autora, uma jovem, da periferia, e ela nunca tinha editado um livro, mas ela tinha nos meios, nos suportes digitais, mais de 6.000 seguidores. Eu falei, isso é mais do que eu já vendi com os meus 4 livros editados, né? Só que eu tentei perguntar para ela, mas eu achei que não fui muito bem sucedido. Que eu acho o livro dela um fenômeno social, mas não é um fenômeno literário. Sim. Então, como é que trabalhar isso? Era trazer essa possibilidade necessária de autores da periferia ou de outras convergências, sem que o social suplante o literário. O escrito dela era interessante mesmo, né? Falava da favela, da pessoa disso, da pessoa daquilo, mas tinha alguma dificuldade literária. Então, não é criticar isso, é como é que é adequar esse momento da literatura. Hoje você vê livrarias aos montes editando livros on demand, né, como se chama. É. Aos montes. Mas quem lê? O autor e um outro amigo do autor, um parente, né? São caminhos que se abrem, são. Mas como é que a gente vai colocar isso nos trilhos de uma discussão para que a literatura flua com mais clareza, com mais nitidez e uma certa dignidade? A UBE tem trabalhado nesse sentido, mas não pode deixar de acolher autores não editados pelo impresso, tem que acolher todo mundo, né? E o Ricardo tem feito uma administração muito boa, e inclusive de recuperação das contas da UBS, mas sobretudo uma recuperação literária, né? Do ponto de vista da cultura, enfim, da produção do livro. Então é isso. Mas eu fico à tua disposição se você quiser interromper, fazer alguma pergunta. O fato, não é, Sibila, que viver de literatura no nosso país continua sendo privilégio de pouquíssimas pessoas, né? Um grupo realmente muito restrito.
e às vezes até com uma produção literária questionável, né? Sim. Ou seja, falta muito, né, para essa profissionalização mínima do escritor, essa dignidade mínima do escritor, e aí também do tradutor, né? Tem muitos amigos tradutores que enfrentam um perrengue cotidiano, sendo muito mal pagos, né? Enfim, o trabalho intelectual, né? Ainda no Brasil é visto como algo acessório, como algo secundário, como algo de pouca importância. Sibila, bom, eu sei que uma outra área que sempre o apaixonou é a cultura greco-latina, né? Você, inclusive, acabou indo parar na Rádio USP justamente por isso. Também peço para que você fale um pouquinho sobre isso. Na verdade, o meu programa que eu tinha até o fim do ano passado, acho que em outubro nós saímos lá, é um programa que chamava Mitologia, Histórias Sagradas. E era um programa diário em que eu falava das mais diferentes mitologias. Claro, a greco-latina tinha uma prevalência, mas eu falei E, inclusive, eu falei de uma mitologia que ninguém fala nesse país, que é a mitologia indígena brasileira. Quem conhece Tupã? Né? Conhece o Macunaíma, mas o Macunaíma vindo depois do cinema, do teatro e tal, mas o Macunaíma, mito, quando eu falo mito, eu tenho até medo de falar, porque eu uso a palavra mito. O Macunaíma, Tainá, a história de Tainá é uma coisa fantástica. As Amazonas brasileiras, Ângela, são absolutamente iguais às Amazonas gregas. Puxa. Inclusive no fato de cortar o seio para colocar o ar. E se pergunta, nunca se viram? São milhares de séculos antes, uma da outra, distante, não teve a menor possibilidade de referência. Tem um mito de por aí, aqui dos rios da Amazônia, que é exatamente igual o mito grego Teseu e o Minotauro. Teseu vai ao fundo da caverna buscar o Minotauro, porque o Minotauro acabava com a plantação, matava. Então o Teseu vai ao fundo da caverna, ao submundo, né? Para matar. Essa é a história grega, né? O mito brasileiro, do indígena brasileiro, ele também vai ao fundo da caverna matar aquele que destruía as plantas, os animais, que eram as formigas gigantes. Então ele ia pegando uma teia de aranha e ia desfiando a teia de aranha para não se perder de volta. Porque tal qual o labirinto grego, aqui na Amazonas também era o labirinto. E ele poderia se perder. E eu fiz esse programa aí durante 7 anos, todos os dias, era um programa de curta duração, de 8 minutos, né? E nós fizemos 380 programas sobre todas as mitologias, e são todas iguais. É impressionante, é isso que eu repito sempre. Tem uma coisa aqui, escrito que sua chamada termina em 14 minutos. Posso tirar daqui? Acho que posso, né? Sim, pode. Então, as mitologias são muito iguais. O Jung e o Freud explicam isso através do inconsciente coletivo, né? E eu não encontro outra explicação. Por que nós hoje temos informações que jamais aprendemos na escola? Sim.
E aí chegando também quando uma época eu me interessei muito por mitologias africanas, né? É impressionante o diálogo, né? As sincronicidades, né? E a outra coisa, né, Sibila, que é uma pena que a escola, até pela precária formação, né, de muitos professores, não aprofunde para essa meninada esse universo absolutamente infinito e fascinante das mitologias, né? É uma pena, né? Infinito, fascinante e atual, como diz o Rolomei, um pensador É americano. É absolutamente atual. absolutamente atual. Às vezes você vai no consultório do psiquiatra, enfim, o complexo de Édipo está ali. É, Ali. Freud trabalhou com o complexo. Ele foi trabalhar com o sim, complexo de Édipo, do Édipo, isso. né, grego. Jung também, enfim. Tá aí, os mitos estão aí, através de símbolos novos e que precisam ser redescobertos, como você disse, por professores, ou enfim, quem ensina, Claro, com quem, preparo, né? 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 Até porque é um universo que permeia a nossa existência do momento em que nascemos ao momento em que morremos, né? Sibila, seus livros, você acabou de comentar, né, há pouco, você tem 4 livros de ficção publicados, né? 4 livros solos, eu tenho mais 3 em antologias, né? Então, Antologias. 7. E eu tenho os mais recentes agora, mais recentes não, já tem 10 anos. Criaturas, que é um livro de contos, sempre dentro do realismo fantástico, né? Tenho Uma Alma à Procura de um Corpo, que não tem nada a ver com religião, é dentro do universo também fantástico, e O Homem Sem Passado, que é o último. Esses 3 ainda estão, se não me engano, na livraria Martins Fontes. Sei. E, Seus livros são todos de contos. não, não, não. E de conto só Criaturas. O Homem Sem Passado é um romance, como se diz, né? É, Em que um jovem, presume-se de 35 anos, que viveu a maior parte da juventude dele preso num manicômio militar. Ele foi preso ali por razões políticas, né? Por razões de militar, enfim, grupo militar. E dele, como ele tinha muita informação, porque ele era filho de um senador muito importante, de uma família muito rica, esse pessoal desse hospital queria tirar as informações da mente dele, para que ele não soubesse nada do passado, nem dele, da família. E então, né, eu opto sempre nessas situações pelo realismo mágico, porque ele, ao sair desse hospital prisão, ele vai para o passado dele. E ao procurar o passado, ele encontra os camisa verde, lá da época do Getúlio Vargas. Ele vai ter um encontro com o filme do Wim Wenders, Anjos, Ilha do Desejo, um filme do Wim Wenders. E ele, no filme do Wim Wenders, ele quer, esses anjos querem namorar uma alemã na Segunda Guerra, né, 45. Mas eles não querem o namoro angélico, eles querem o namoro carnal, mas eles não conseguem. Então o meu personagem vai fazer o carnal para os anjos do Wim Wenders, a quem eu peço até uma autorização, né, para fazer essa referência. E depois ele viaja até as Nornas, da mitologia celta.
onde ele vai procurar o seu passado. E nessas viagens, ele acaba descobrindo por que lhe roubaram tanto, enfim, por que queriam esconder o passado. Esse é o Homem Sem Passado, que é o último que eu acho que ainda está lá na Martins Fontes, assim. Até naquelas livrarias do Cine L da... Eu gosto muito de livrarias de cinema, sabe? No Espaço Itaú de Cinema. No Espaço Itaú de Cinema, É da Augusta e da Frei Caneca. Né? Sim, lá também. As duas são do mesmo dono, eu gosto muito. E tá ali, tá, enfim, tem umas livrarias alternativas também. E você está escrevendo alguma coisa neste momento? Eu já escrevi e está lá com a editora um livro sobre a mitologia indígena brasileira, que nada mais são do que os roteiros que eu escrevi para o programa da Rádio USP, só que adaptado por uma linguagem literária, né? E deve sair este ano. Eles falam em coisas de fim de abril. Então bem próximo. Mas editora, você sabe, né? Claro. Às vezes dá um probleminha aqui, um probleminha ali, não sei o quê. Mas é um pessoal muito, muito competente, muito, muito digno, né? E quando eles me procuraram, eles trabalham com as produções literárias um pouco fora do mainstream, né? Do livrão, né? Me procuraram e, olha, a gente trabalha assim, nossas capas são de material, enfim, eles têm todo um trabalho muito interessante. E eles me disseram que no final de abril tá pronto. Que eu tenho visto com muito bons olhos, Sibila, é o surgimento, né? E isso cada vez maior, de pequenas editoras fazendo um trabalho impecável, né? Abrindo espaço, inclusive, para gente nova, com projetos editoriais muito inovadores, né? E você falou em livrarias, e também pequenas livrarias, né? Ao contrário do que aquela moda que durou por um tempo das mega stores, né? Então, livrarias de bairro, né? Em que o balconista acaba virando seu amigo, que você encomenda o livro, muito positivo, né? Livrarias que vendem também livros dessas editoras mais alternativas e não só das grandes, né? Esse é um dado positivo, né? É verdade. Eu não sei qual a possibilidade de sobrevivência. É o que eu me Porque são livrarias que não vão, uma ou outra talvez vá, mas normalmente não, vão conseguir colocar livro nas escolas públicas. Porque isso é interessante. O meu da mitologia indígena, eu tenho esse olhar, eu quero ver esse livro nas escolas, nas bibliotecas das escolas. E eu escrevi, eu até fiz um grande esforço, porque eu não sou escritor de literatura infantil. Aliás, nunca fiz muito trabalho nessa linha, a não ser o pessoal do círculo. Eu tive muito cuidado de trazer a linguagem do programa, talvez seja uma linguagem um pouco mais verticalizada, para algo que o adolescente, o jovenzinho e tal, pudesse entender. Agora, é muito atraente. Eu tive uma alegria tão grande uma vez, aliás, umas 2 vezes, quando uma colega, uma editora, apareceu num programa, ela me ligou antes e tal, perguntou se podia, eu falei que sim. Levou algumas crianças, inclusive os filhos dela, o filho e a filha dela, para assistir o programa. E eles falam, o tio Sibila, eu entendo tão bem quando você fala. Eu falei, gente, é necessário conhecer o recurso, a linguagem adequada. E ela me dizia que quando os alunos, a perua escolar pegava os alunos na escola para levar para casa, que era por volta de 6 horas, que era o horário do programa,
eles pediam para o motorista lá, olha, põe na Rádio USP ali no programa do Sibila. Quer dizer, isso é muito atraente, muito... Presentão, né? Um É, presentão. mais do que me pagam, é um Era. presente muito bom. Bom, que eu falei, esse universo fabuloso, né, da mitologia, que eu descobri, uma coisa curiosa, eu descobri pelos livros do Monteiro Lobato, né, os livros infantis dele, é que eu Sim, adentrei pela primeira vez na vida sim. nesse universo fabuloso. Sibila, meu caro, obrigadíssimo por esse encontro. Desejo, né, um sucesso imenso aí para esse seu livro. Eu estou já numa expectativa enorme para lê-lo. E obrigado por tudo que você tem feito, né? Com tanta dedicação, com tanta visceralidade, né? A favor da cultura, a favor da arte, em várias frentes, né? Como o nosso público pôde perceber aqui, né? Do cinema, você passou, né? Para a literatura, passou também pelo teatro, pelo jornalismo, enfim, essa trajetória tão multifacetada, tão rica e tão ética, sobretudo, né? E Álvaro, se você ainda me dá um Claro, solzinho, eu sei que claro. aparece helicóptero. Né? Para arrematar isso tudo, né? Eu acho muito importante, você tem muita ligação com escolas, com faculdades, né? Eu acho importante que, seja lá qual for o recurso, é que se conheça pelo menos um pouco da linguagem do recurso. Não é só o conteúdo. Tudo bem, o conteúdo é importante, é primordial, mas precisa conhecer o recurso, precisa conhecer valores de plano. Que plano que eu estou aqui? Eu estou em close, precisa conhecer isso, né? Minimamente, mas precisa. E eu temo que ultimamente isso tenha sido feito de uma forma meio que esquecida. As pessoas saem para filmar, para gravar, para fazer qualquer coisa, e abre a câmera e faz. Precisa se atentar para a linguagem do recurso. Precisa conhecer a linguagem. Perceber a linguagem adequada para cada conteúdo e para cada recurso que você queira usar. O que não pode é desprezar o conteúdo, o recurso. Claro, claro. Muito obrigado e desculpa ter falado demais, né? Imagina, o prazer foi nosso e que venham outros encontros, meu amigo. Tudo de bom. Um abraço. Muito obrigado.